E é isso, porque eu quero entender de vocês o que é o termo travesti. Uhum. Então, você tinha perguntado no momento, posso começar? Eu tinha, você tinha me perguntado daquele momento que eu comecei a me entender no melhor momento, né? O melhor momento pra mim. E eu acho que o melhor momento foi quando chegou esse termo pra mim também. Uhum. E isso não me incomodou mais. Inclusive, eu tava gostando muito da sua fala, quando você falou também de como você começou a se identificar com os homens gays, né? Uhum. Seu convívio, assim. E pra mim, no meu processo de transição, como eu transicionei de ser um homem bissexual, que até então majoritariamente se relacionou com mulheres, né? Houve um lugar pra mim também sempre muito, assim, pejorativo, mesmo que não consciente, mas da figura da bicha, né? De não querer ocupar esse lugar, assim. E aí eu vejo que isso é uma coisa que tem se diluído com o tempo, sabe? Começar a entender essa coisa também mais dessa feminilidade mesmo, assim, que não tem medo de desmunhecar, sabe? E se colocar como é. Então, para mim, ser travesti, assim, chegou muito desse processo mesmo de afirmar essa feminilidade. E você pergunta dessa questão de travesti e mulher, né? Eu acho que ao mesmo tempo que é a mesma coisa, é distinto. Uhum. Pode ser um pouco contraditório, mas para mim, um pouco esse lugar, até porque eu acho que cada travesti vai ter sua interpretação, Uhum. sabe? Mas a parada que para mim me toca de ser travesti, assim, mais do que me afirmar como mulher, eu tenho uma dificuldade de me afirmar enquanto mulher trans. Mas para mim é mais fácil me afirmar enquanto travesti. Por quê? Porque eu acho que vem justamente desse lugar de não pretender ser. Eu não quero emular ser uma mulher cisgênera ou, ou preencher uma lista checks que eu tenho que riscar para ocupar esse lugar enquanto mulher, Uhum. para poder ocupar esse lugar, porque esse lugar já me foi questionado várias vezes. Mas o que é ser mulher para você? Poxa, sabe? Tem que entrar nessa mesmo? Então tá bom, né? Às vezes tem que, mas assim, eu vejo que ficou mais leve para mim a partir do momento que podia ser esse lugar que se compreende quanto tentando encontrar as palavras aqui, eu acho que é uma questão muito séria. Uhum. Por isso que eu quis tanto. Sim, sim. Eu acho que, pra mim, ser travesti vem de um lugar de militância, sim. Uhum. Vem de um lugar também de liberdade. Uhum. Eu acho que travesti acaba sendo uma identidade que é feminina, mas é não binária. Sabe? Me vem muito esse lugar também da não necessidade de afirmar uma perfeição. Uhum. Então, essa não bastabilidade, pra mim, ela me interessa também, sabe? Por que que eu tenho que ser a mulher perfeita, que não tem um pelinho na cara, sabe? Toda hormonizada. Eu não tomo hormônio. Tem travesti que toma. Mas pra mim, me afirmar enquanto mulher trans e não tomar hormônio, era um lugar que era muito questionado, sabe? Eu me sentia nessa obrigação, assim. Eu só ia ser mulher se me hormonizasse. E, assim, eu acho besteira isso. Eu acho que eu já sou mulher. Mas enquanto mulher, eu sou travesti. E enquanto travesti, eu sou não binária. E nesse sentido, eu acho que entra também, vale, já pegando esse gancho, porque a sexualidade tem tudo a ver com essa parada pra mim, né? Uhum. Então, à medida que eu fui compreendendo que mais do que desejar apenas as mulheres com quem, né, às vezes havia os flertes e coisas assim, que eu me enxergava muito nelas também, assim, essa compreensão não só de um lugar do que me atraía, mas também do que eu queria ser, isso foi muito importante, e foi muito importante perceber que isso não vinha de um lugar de ser gay, Uhum. sabe? No primeiro momento isso foi muito importante pra mim, de entender que era isso, que eu não era, tipo assim, não era só um gay afeminado. Não te contemplar. Não me contemplava, sabe? Porque não contemplava aquele desejo que eu sentia pelas mulheres. E um desejo que já não mais partia daquele mesmo lugar também, assim, de idealização em um casal, hétero, monogâmico, família, tudo mais. Né? Já vim de um lugar muito mais de irmandade, horizontalidade, que partia muito mais desse afeto em rede, né? Então, acho que isso foi muito importante para mim perceber desse lugar que eu travesti também.
E aí eu acho que travesti é isso, é uma identidade de mulher que contempla uma mulheridade plural. Você não precisa, sabe, não devo nada a ninguém, sou uma travesti, porra, é isso. Eu tenho duas perguntas pra você. Se não for programadas, mas ver agora. Tá, Primeira, o que é ser mulher pra você? o que é ser mulher pra mim, assim, Pode ser breve. brother? Olha, eu acho que não tem como responder isso sem entrar também no campo espiritual, assim, sabe? Uhum. De... Eu digo sempre que o afeto é minha bússola, né? Uhum. E nesse sentido, sempre o que me orientou foram mulheres fortes na minha vida, né? Então, as referências que me tocaram, que eram mulheridades, assim, sempre foram referências muito fortes de lugar de força e independência, de sensibilidade também, que me levavam a ter uma compreensão mais leve de vida, sabe? Então, acho que enquanto eu estava entre mulheres, sempre fui uma pessoa de ter mais amigas mulheres, mesmo quando eu era o cara, tipo assim, sempre fui de ter mais amigas mulheres, a minha vida sempre foi preenchida desse afeto, sabe? Então, pra mim, sempre foi sobre um afeto que dá sentido a pertencimento porque ele acolhe, né? Ele não se afirma tanto pelas violências, assim, né? E uma necessidade de se colocar enquanto força bruta. Apesar de que às vezes é muito forte, sim, a força bruta também não é essa coisa do frágil, né? Mas uma coisa muito da consciência do poder mesmo, da acessibilidade, né? Que justo por isso cria tanta força para dar conta de tanto que a vida traz, que muitas vezes homens que se dizem tão fortes não conseguem, né? E abandonam mulheres assim, em situações de demanda, né? E elas dão conta, né? Apesar de todos os pesares, porque se unem com outras mulheres também. Então, pra mim, ser mulher é isso, sabe? É essa rede de acolhimento. Sagrado com os lobos, mulheres que correm com os lobos. Sagrado feminino, na essência, é esse lugar essencialista, sabe? Acho importante frisar isso, assim, vem de um lugar mesmo muito de rede social. Foi pra mim esse afeto de acolhimento. Assim. É. Agora, a outra pergunta é... Vou dizer uma palavra e você vai me dizer o que você sente. Porque eu acredito que você já ouviu melhor. Travei. Sabe que eu não ouvi tanto? Não. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu não me relacionar tanto com o homem. Coisa boa, mas vai ter essa... É isso. Tipo assim, esse afeto que me nutre tanto, esse afeto de outras mulheres, e não só de mulheres, é importante dizer isso, tipo assim, sapatão, né? Abre esse leque, assim, dessa comunidade toda, sabe? Queer. Que muito me interessa e são afetos que eu recebo e que eu partilho. Então, não é só mulheres, sejam elas cis ou trans, que me tocam, né? Mas essa hetero, cis, masculinidade, ela realmente, assim, tem casos raros, assim, que eu acho, nossa, levantar a mão pro céu e falar, olha, existem esses nomes que são massa mesmo. Que bom. Mas eu vejo que de meio com de se relacionar e se relacionar ainda mais partindo desse lugar vulnerável socialmente, de ser uma travesti, sabe? É um lugar muito descartável pro afeto masculino. E é um afeto que já chega de um lugar que te olha assim, sabe? Então, quando tá de bem com você é o meu amor, quando quer te diminuir é o traveco. Você já ouviu assim? Nunca foi dito nessa palavra pra mim. Você não ouviu essa palavra? Não, já ouvi essa palavra, mas nunca foi dita pra mim, Ah, entendi. sabe? O que é isso, assim, nem abre cama. Mas se chegar também eu sei que chega porque a gente não escolhe, né? Sim. Mas é isso, assim, né? Todos os afetos que eu busco construir tem que ser de um lugar que alguém que me reconhece e respeita. Ponto. Mas é isso. O que essa palavra pra você significa? Porque assim, eu já vi mulheres trans falando, e no meio LGBT,
principalmente, não só a galera trans, né? Tipo, lésbicas, gays, falando no masculino. Uma palavra que já foi dito para milhares de lugares que o pronome é a, travesti. Não é o travesti, nem travé. Então, quando eu falo essa palavra, o que você sente? Olha, eu acho que é uma palavra bem desagradável, assim, sabe? Acho que é um termo feio e desagradável, assim. O que é esse termo de não reconhecimento, né? Ele ainda pega da sua identidade, de travesti, assim, e coloca e faz questão, né? Ah, você acha que esse é travesti? Não, você não tá travesti. Então isso pra mim soa mal. Né? Ai, espero não ter que ouvir isso na cara, né? Porque isso, eu vou dizer, vou dar uma porrada na cara, eu não sei. Dependendo do dia que chegar, eu só vou abaixar a cabeça, sabe? Pra ter que engolir uma dessas, porque às vezes os sapos chegam e... Mas ainda bem que ainda não chegou. Que problema? Vou. Ele não sei. Você. Para você, o que é ser travesti? Eu não quero ser travesti lá. Nunca fui. Eu acho que travesti primeiro conecta muito com. Não sei, quando você perguntou isso pra tu e eu tive algumas memórias da minha infância, assim, né? Esse era um assunto que rolava, assim, no meu meio, né? Durante a minha infância. Obviamente sempre com um teor pejorativo. E eu sempre vi essas figuras com muita curiosidade. Sempre senti figuras poderosas. Eu sentia vontade de estar perto e medo. Porque é isso, fui criada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um lugar que chama São João de Meriti. É meio que emancipado, nem Rio de Janeiro é. É um lugar de uma cultura, né, e uma realidade muito pobre. Então a informação já demora a chegar e aí chega, mas nem está aí atravessada ainda. Mas enfim, um lugar onde eu tive a possibilidade de cruzar com essas existências. Eu sabia onde morava uma, quando eu podia ver, tentar passar em frente à casa dela para ver. Ou um lugar onde eu sempre estava e sempre tinha uma travesti. E aí o que me resgata desde a infância, assim, essa visão do que é ser travesti, antes de eu entender, né, o universo. Para mim, desde sempre foi uma figura curiosa, interessante, poderosa, sabe? Eu sentia medo porque eu linko com essa coisa de ser uma realidade muito violenta, então as travestis eram muito violentas, então eu tinha medo de estar perto, porque eu vi travesti, sabe, tipo, agredindo porque tava tomando um corre, batendo mesmo para sobreviver. E Era a referência que tinha na TV também, né? Os caras de assassinato. exatamente. A gente tem um dado básico que quem não sabe ainda, tá escutando a gente, por favor, saiba, é que somos o país que mais consome pornografia travesti do planeta e o país que mais mata. Então é essa coisa da negação, né? Desejo, mas no escondidinho, né? Aquela coisa, a família tá sempre posta ali e o cara sai pra fazer escondido. Então sempre foi para esse lugar de marginalização. E quando eu me entendo nesse lugar, eu entendo literalmente o porquê da marginalização. Porque em momentos que o meu corpo estava mais exposto e que a leitura de sociedade à minha volta estava para uma travesti em relação a mim, eu acho que eu tive que, né, eu usei antes essa coisa do sangue no olho, eu tive que ser até mais, eu tive que ser violenta como eu nunca fui na minha vida, porque parece que é uma roleta russa do matar ou morrer, sabe? É isso, e acho que viver a realidade travesti em situações, em lugares não privilegiados pela informação, onde está o oposto, né, que é a agressão, a marginalização, é essa necessidade de ser, né, muito mais foda, tem que ser muito mais foda, tem que ser mais inteligente, tem que ser mais interessante, tem que ser mais, porque o cultural que a gente já está recebendo há muitos e muitos séculos
a diminuição desses seres. Então, para mim, ser travesti é ser resistência, é acordar todo dia e, de fato, ter uma foice na frente para sobreviver mais um. Porque é isso, um travesti pode estar caminhando que ela vai tomar uma garrafada na cabeça, sabe? Desviei de muitas nesse meu momento de identificação travesti. E aí é isso que tu fala, me identifica muito também, eu acabo puxando para esse outro lugar da força, né? Da vivência. E acho que isso, acho que resistência, acho que em relação à figura, à corpo, à identificação, né? Como desde a infância sempre foi um assunto muito que me despertou muita coisa, né? Nesse meu processo de adolescência para fase adulta e depois a minha transição, sempre muitos documentários, sabe? Tipo, de onde eu venho, no Rio de Janeiro, ele tem a história da Luana, da Lapa, né? Que ficou famosa pela frase travesti não é bagunça, né? E aí Luana tem uma história incrível, uma travesti que, tipo, porra, eu orgulho de falar da minha cidade em relação ao movimento trans, porque a gente teve aquela pessoa ali, aquela travesti ali que fez muito pelas outras. Então, travesti pra mim só remete coisa boa, interessante, o desejo de habitar esse lugar, o desejo de estar perto, né? Eu acho que essa coisa que tu falou em algum momento da necessidade ou não de transmutar o seu corpo, né? É isso. Eu acho que a travesti, em muitas vezes, em muitas que conheci, que ouvi, não tem o desejo ou o sonho de se ver redesignada, porque usa o seu órgão durante, né, a sua... E gosta muito, sacou? E acho que é isso. E a gente dessa geração de agora, que tá discutindo isso agora, que passou por esse monte de coisa, né? Eu venho de uma geração, nos meus 18 anos, a internet estava começando a chegar. Então eu vivi esse meu primeiro boom todo de descoberta, sem essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então eu tô hoje, aos 36 anos, me assumindo mais uma vez e a cada dia me retificando uma travesti, fora do que todo mundo pensa, que são os peitos de silicone industrial, a bunda, o cabelão, sabe? Vários, então... É óbvio, é validíssimo, porque é a possibilidade que aquele ser tem de ver a sua corpa feminina, não querendo ou querendo ser uma mulher, sabe? Eu acho que tem muito essa coisa da aceitação travesti mesmo. Conhecer muitas travestis que não... Eu sou travesti, o meu termo é esse. Meu gênero, minha ideologia, a minha história de vida é essa. E nesse lugar eu me conecto muito, eu me identifico muito. Então acho que para mim a sensação de travesti é isso. Só para concluir, isso que eu comecei a falar agora, essa necessidade de comunicação do que é a travesti contemporânea, até, sacou? Sim. Porque muitas vezes, muitas pessoas que já respeitam, usam a travesti no pronome certo e tudo mais, ainda me questionam, fica uma interrogação gigante. Eita, peraí, levei tanto tempo para entender a travesti. Agora, isso que eu falo no vídeo, né? Eita, mas uma travesti magrinha, de bigode, Binária. não binária, que desgrama é essa? Então, acho que é válido validar pra caralho esse lugar que nós duas aqui, por exemplo, temos de nos assumirmos enquanto travestis dentro dessa nova figura livre, liberta, de habitar esse lugar. Sim. O que é ser mulher? Maluquice. Acho que a minha visão do que é ser mulher, ela obviamente vai ser a partir da minha vivência trans não binária e travesti, né? Depois a gente pode ainda falar um pouco mais sobre essas nomenclaturas, né? Do que é para mim no meu caso. Mas é a partir da minha vivência. Acho que ser mulher é a minha observação de vida inteira enquanto um boy. É a partir muito das minhas referências de criação de mulheres na minha vida.
são divindades, eu venero o lugar que me põe cada vez mais numa performance pessoal feminina é venerar tanto a existência, a, a, a beleza, a magnitude de gerar outros seres. Acho certeza de que uma força loba, bruxa, insana, que eu nessa vida nunca vou sentir. Então, para mim é até quase que um pouco superficial que eu posso falar do que é ser mulher, porque o principal que eu quero colocar é o meu lugar de veneração, que isso mexe um pouco no lugar, eu acho que eu vou ficar por aqui, mexe um pouco muito no lugar, né? Eu não me aprofundei na minha questão da minha transfobia, mas mexe nisso, porque também está linkado ao motivo que foi para tu e, né, do Radfem. E aí, isso é uma coisa que depois a gente, nesse encontro de vida que a gente está tendo, eu acho que a gente pode ter a nossa roda sobre isso. Sim. Mas foi num lugar muito agressivo de questionamento do que é esfregar na minha cara o que é uma mulher. Eu ter a certeza de que não sou, não quero ser, nunca tive a intenção de ser uma mulher trans, nunca tive a intenção de transformar o meu corpo. Quando eu comecei a estudar a hormonização era por um motivo específico, mas em relação ao meu órgão eu nunca tive. O desejo do seio grande eu nunca tive, né? Falando de estética. E de alma mesmo, eu sinto minha alma híbrida e fluida. E é isso, eu não me sinto uma mulher, não desejo ser uma mulher. Para mim, a minha transexualidade está num lugar de veneração e de performance, quase que de homenagem a essas entidades que eu venero tanto. E acho que é isso que eu consigo dizer sobre Toquem Dores. Sim, o que eu quero falar com vocês é porque, tipo, a gente vai publicar, mas a gente tá tendo uma tarde de conversa, e tarde de conversa, e é isso, o que é ser mulher pra você? Então, eu pergunto isso pra cada pessoa e cada pessoa vai ter uma visão diferente. Se eu não dar situação, se eu me questionar isso, cada um vai ter dentro da sua ótica. E uma das coisas que eu sempre reforço pra Sol, que é um propósito aqui, que a gente vai até deixar uma chamada sobre isso, que aqui é o espaço para a pessoa se sentir à vontade para ela poder expor o que ela vê sobre aquilo, aquele ponto, independente da pauta que seja, Claro. Sem medo de ser julgada, de tipo, ai meu Deus, eu não vou poder falar porque eu vou estar falando bosta, que você tem. Não, você tá falando se você faz o que você vê como verdade. E que amanhã pode não ser nada disso. E tá tudo certo. A gente não tem uma opinião formada e ela fica concretizada, enraizada. A gente vai aprendendo coisas novas todo dia. Então é isso. Eu quero que vocês se sintam super confortáveis para vocês poderem falar, expor mesmo. E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode ouvir juntos. E aí porque só a primeira vez que a gente fez, ele falou, pô, eu não tô me sentindo legal com essa faixa que eu falei, ó. E aí a gente foi, cortou e auditou. Então assim, mas eu quero que vocês se sintam confortáveis pra falar, porque foi uma ideia de eu também tá falando o que eu tô pensando. Independente do que o povo vai falar e tudo, claro, né? Dentro da minha coerência do que eu acho do meu caráter. E então é isso. Então, assim, E agora, a mesma pergunta que eu fiz a segunda pra ela é quando eu falo traveco, é que nem. Doloroso, agressivo, ouvi muito também durante a minha criação, não diretamente para mim, mas para as travestis que existiam nas histórias, nas piadas, passando na rua. Então eu tenho uma aversão a essa palavra, de fato muito agressiva, porque eu dentro de mim não tinha absolutamente ninguém na minha vida com quem eu pudesse expressar isso, mas dentro de mim eu sentia coisas muito ruins, muito negativas, e se eu tivesse que ficar naquele ambiente, eu ficava tentando pensar em outras coisas ou torcer para aquele assunto acabar, porque era sempre colocado no lugar de desrespeito, de nojo, e de desumanização entre pessoas que, bem provavelmente, depois de um tempo, foi entender que tá acostumaram a dar-se na água por um travesti, sabe? E não é
É isso, em relação a mim, eu cheguei a ouvir, é, não sei se foi de uma forma tão agressiva, acho que foram piadas de mau gosto, E muitas vezes, piadas de mau gosto, mas popular, tipo, que aí é isso, né, às vezes a gente está disposto ou não a dar um texto ali, né, eu dei o texto, dei uma aulinha, entendeu? Pô, quer brincar, é uma piada, porque pra me enaltecer, então tá pra travesti que eu vou ficar felizona, sabe? Então, acho que é isso, Traveco é... Mas eu também tenho escutado pouco, mesmo que de maneira agressiva, assim, não sei. De alguma forma, hoje a gente tem muita informação, então acho que a escrotidão tá velada também, principalmente depois que acabou o último governo. Ela voltou a nivelar um pouco, graças a Diana, graças a Daisy, mas eu acho que é tão escrachado popularmente que é uma coisa muito pesada e desrespeitosa, que até quem sente o desejo de tratar alguém assim, já está alguém velado. É claro, com exceção dos casos, né, bruscos e grotescos que está acontecendo agora em todos os lugares, né? Tô falando no contexto geral dentro, né, das vivências que eu conheço. Eu achei super incrível eu estar com vocês aqui, super importante trazer essa pauta, porque não tem muito tempo que eu ainda trabalhava lá em Salvador como garçom e tudo, então Itapuã, pra quem não conhece, é aquele ambiente bem social, bem de galera, assim, povão, sabe? E tem muito macho heteronormativo, cis, daquele padrão de que homem é coça-saco. Então, assim, eu convivia... homem gosta saco. Homem coça-saco. Nossa. E... E assim, em resenhas, ouvia direto esse termo. Não sei o que lá, tá parecendo um traveco. Não sei se a gente cansa às vezes de falar. A gente cansa às vezes de dizer que é um termo pejorativo, que não é esse o termo correto, que é a travesti. Não tem... Gente, qual é a dificuldade de falar a travesti? É somente isso. E aí isso me feria, me doía também. E aí eu falei, velho, eu preciso arrumar uma forma, sabe? E essa tá sendo uma oportunidade. E eu achei engraçado ouvindo vocês falando que esse... Você vê, né, como a gente viaja na maionese. E a gente acaba entrando em processos terapêuticos. Trouxe essa palavra pra vocês, e desde a vivência de vocês é muito significativa essa palavra. E pra mim foi muito o termo sapatão. Velho, isso me mata. Na época que eu ainda não tava organizado, não tinha feito nada disso. Me caracterizava pra ser identificada como um padrão masculino e muitas vezes era reconhecida como um sapatão. E era como se botasse uma faca no peito. Tipo, porra, não sou uma mulher masculina zoada, eu sou uma mulher. Sabe, isso é foda. Era foda ouvir direto, sapatão. Uma das vezes antes ainda de eu entender o que estava acontecendo na minha mente. E pra você ver como o afeto é o início de tudo. Eu me sentia muito com vontade com as minhas amigas de colégio, ainda ensino fundamental, de ter uma partilha de contato, sabe? Eu gostava de estar do lado delas, fazer carinho nelas, me declarar, tipo, falar, nossa amizade é muito importante, de fazer cartas e cartas. Recebia de volta, e aí, tipo, fica gratidão pela amizade. Você ficava com elas no meio das minhas pernas, então começou assim a descobrir que eu gostava de ficar muito próximo de pessoas femininas. E aí sofria bullying, porque cresci num ambiente padronizado, porque minha vida financeira sempre foi altos e baixos, então nessa época ela estava alta. E então era colégios privilegiados, com elites privilegiadas, então quase não tinha as minorias. Então, na época, ainda era GLS. Então, assim, tinha uma menina na minha sala que ela se assumiu porque descobriram na foto dela beijando uma outra menina, ela e o cara. Tipo, na foto ainda, impressa. Ela fazendo esse beijo triplo, ela tinha se assumido bissexual e essa menina nunca mais esse dia foi o mesmo pro resto da vida dela naquele âmbito, entendeu? Então, assim, as pessoas que ainda tinham coragem de